Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela terceira vez, Cristo ressuscitado aparece aos discípulos. E a aparição foi à beira do mar de Tiberíades. O nosso Senhor Jesus Cristo aparece de pé no mar de Tiberíades, à beira do mar. Quem reconheceu primeiramente que era o Mestre Cristo Senhor foi João. E João argumenta para Pedro: é o Senhor. E Pedro também reconhece que é o Senhor. Como bem sabemos que Pedro e João, no domingo da ressurreição, foram os primeiros a receber o anúncio de Maria Madalena. E foram os primeiros a ir ver o túmulo. João chega no túmulo, observa, representando o amor. Pedro, a autoridade. E hoje, nesta sexta-feira, os apóstolos, na beira do mar de Tiberíades, viram o Senhor. E primeiramente que reconheceu foi João e depois Pedro. Os apóstolos estavam de novo na beira do mar de Tiberíades e foi a aparição. Estavam os apóstolos juntos, todos os apóstolos juntos. E Pedro, aquele que representou a autoridade no domingo da ressurreição, Pedro quer ir pescar. Disse: Eu vou pescar. E os outros apóstolos disseram: Também vamos contigo. É a fraternidade,
Assim somos nós, temos que sair juntos em unidade, em fraternidade, como os apóstolos. E eles saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite de primavera, que no hemisfério norte, primavera, e aqui no hemisfério sul, outono. E amanheceu naquela manhã de primavera, e Cristo Senhor apareceu de pé na margem do mar de Tiberíades. E Cristo Senhor pede aos apóstolos: moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Eles responderam: não, que não tinham naquele momento. E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, Cristo Senhor está perguntando para mim, perguntando para você: moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Cristo Senhor está perguntando para todas as mulheres: moças, tendes aqui alguma coisa para comer? Estejamos em unidade, em fraternidade, e vamos lançar as redes pelo mundo afora. Que na realidade em que transparece em nosso cotidiano, a barca é a igreja. E estamos com as redes nas mãos, vamos lançar as redes que Cristo Senhor está nos enviando. E eles lançaram as redes. Lançaram as redes depois que viram o Mestre na beira do mar na beira do mar de Tiberíades, e aconteceu a pesca milagrosa. Pescaram peixes em abundância. Lançaram as redes e não conseguiam nem puxá-lo, porque a quantidade era grande. E João reconhece, argumenta a Pedro: é o Senhor. E Pedro vê o Senhor, e Pedro veste uma roupa e entra no mar para pescar. E os outros discípulos foram arrastando a rede, que estava cheia de peixes, que pescaram peixes em abundância. E eles não conseguiam nem puxar de tantos peixes que eram. E logo colocaram brasas acesas para colocar os peixes, para assar os peixes, e colocaram pão em cima. Depois que colocaram pão em cima, o Senhor disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Trazer os peixes que pescaram na rede. Trouxeram e colocaram. É a fraternidade, é a unidade, é a fraternidade. Estejamos comendo pão com Cristo ressuscitado, comendo os peixes com Cristo ressuscitado. Vamos comer, que depois